internautas do Centro Espírita Caminho de Luz. Estamos aqui para mais um programa Refletindo com Emmanuel. Estamos no momento ainda no livro Caminho, Verdade e Vida, ditado pelo Espírito Emmanuel, através de Francisco Cândido Xavier. A lição de hoje é a lição número 15, Conversão. E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Jesus, em Lucas, capítulo 22, versículo 32. Não é tão fácil, diz Emmanuel, a conversão do homem, quanto afirmam os portadores de convicções apressadas. Muitos dizem, eu creio, mas poucos podem declarar, estou transformado. As palavras do Mestre a Simão Pedro são muito simbólicas. Jesus proferiu-as na véspera do Calvário, na hora grave da última reunião com os discípulos. Recomendava ao pescador de Cafarnaum confirmasse os irmãos na fé, quando se convertesse. Acresce notar que Pedro sempre foi o seu mais ativo companheiro de apostolado. O mestre preferia sempre a sua casa singela para exercer o divino ministério do amor. Durante 3 anos sucessivos, Simão presenciou acontecimentos assombrosos. Viu leprosos limpos, cegos que voltavam a ver, loucos que recuperavam a razão. Deslumbrara-se com a visão do Messias, transfigurado no Tabor. Assistira à saída de Lázaro da escuridão do sepulcro e, no entanto, ainda não estava convertido. Seriam necessários os trabalhos imensos de Jerusalém, os sacrifícios pessoais, as lutas enormes consigo mesmo, para que pudesse converter-se ao Evangelho e dar testemunho do Cristo aos seus irmãos. Não será por se maravilhar tua alma ante as revelações espirituais que estarás convertido e transformado para Jesus. Simão Pedro presenciou essas revelações com o próprio Messias e custou muito a obter esses títulos. Trabalhemos, portanto, por nos convertermos. Somente nessas condições estaremos habilitados para o testemunho. Esta lição é uma lição muito emocionante, porque ela nos traz a figura de Simão Pedro. Simão Pedro é um personagem do Evangelho, na verdade, pouco estudado, inclusive pelos espíritas. Recentemente, a Real Editora lançou uma obra muito bonita, cujo título é instigante, Humano, Demasiado Humano, trazendo trechos de Amélia Rodrigues, espírito, onde ela analisa a personalidade e a trajetória de Simão Pedro. Na verdade, o Espiritismo estudou em profundidade as propostas de Simão Pedro, mas não havia ainda nada que estivesse tão conjugado, tão conjunto, como agora nós temos essa obra. Simão Pedro é instigante, porque, como diz o título dessa obra que nós citamos, Humano e Demasiado Humano, ele representa o que nós somos, a nossa luta. E interessante que Emmanuel capta esta proposta, quando ele diz que foi necessário os trabalhos ingentes depois para que ele se convertesse. E isso ocorre conosco, porque ele viu tudo que Jesus fez.
Ele era muito próximo de Jesus. Jesus esteve na casa dele inúmeras vezes. Mesmo assim, na véspera, ele diz: e tu, quando te converteres, confirma a teus irmãos. Pois ele sabia o que Simão Pedro iria fazer. E sabia que Simão Pedro não estava no ponto ainda de entender a proposta de Jesus, porque ele era demasiado humano, como nós somos demasiado humanos. Mas ele não deixou Simão Pedro de lado. E esse alerta é importante porque não que Jesus esteja passando a mão em nós, vamos dizer assim, dizendo, querendo encobrir as nossas responsabilidades. Não é isso. É porque Jesus sabe do longo processo de crescimento do Espírito. E aí vem a proposta forte do Espiritismo. Não para fenômenos. E, infelizmente, nós vemos muita gente, nós diríamos a maioria, que se aproxima do Espiritismo na carta de informações espirituais, na carta de uma consultinha, uma informaçãozinha, que lhe dê alguma resposta e facilite o seu trabalho. Esquecendo-se que o grande manancial do Evangelho de Jesus e o grande manancial do Espiritismo está nas propostas que nos oferece para a nossa transformação moral. Que a nossa passagem na Terra é para essa transformação, para que nós nos transformemos, nos convertamos. E para isso há que ter, como diz Emmanuel, ingentes esforços. Que ele diz de Simão Pedro: seriam necessários os trabalhos imensos de Jerusalém para que Simão Pedro se convertesse. Foram necessários os sacrifícios pessoais de Simão Pedro, as lutas enormes com ele mesmo, as dúvidas cruéis, o peso da negação, aquilo que ele não entendia, aquilo que lhe faltava muitas vezes, o tino intelectual para entender, que Paulo aprendia com muito mais facilidade. Podemos dizer, portanto, que Paulo de Tarso é um exemplo de conversão instantânea e Pedro e nós de uma conversão mais demorada, né? Uma conversão que demanda tempo, várias encarnações, até para que nós possamos entender. Mas percebamos que Emmanuel diz necessários os trabalhos imensos. E nós temos a oportunidade do trabalho. A Casa Espírita, o Movimento Espírita, é a oportunidade do trabalho. É a oficina de trabalho que nos abre espaço para que nós possamos, aos poucos, irmos reconstruindo-nos, nos convertendo. Os sacrifícios pessoais que nós fazemos na relação familiar, no campo profissional, no silêncio na vida, nas lutas que nós vamos desenvolvendo, as aflições que nós vamos superando ao longo do nosso caminhar, continuando no trabalho, vinculado ao trabalho. Pedro caminhou com a negação, jamais se afastou do trabalho. Nós vemos Chico Xavier debaixo de esforços ingentes, jamais se afastou do trabalho. Chico, Raul Teixeira, Divaldo Franco, Dona Ivone Pereira, são exemplos de espíritas que lutaram, que desenvolveram trabalhos ingentes, fizeram sacrifícios pessoais, desenvolveram atividade profissional e mantiveram a atividade espírita. A vinculação ao movimento espírita, abriram mão de momentos de lazer, equilibraram as coisas como podiam equilibrar e imediatamente conseguiram fazer o trabalho de conversão que precisavam fazer ou estão a caminho de fazer. Então ele diz ali, as lutas enormes consigo mesmo. Quando ele diz isso, ele está falando para nós da paciência que nós temos que ter conosco. A paciência que nós temos que ter com a nossa luta. A paciência que nós temos que ter com as nossas dificuldades de entender as coisas. Porque ao passo que eu vou sendo perseverante, que eu vou trabalhando na seara espírita, que eu vou estudando o Evangelho diariamente,
que eu vou tentando, já é um grande passo. Não cobrar de mim esforços que eu ainda não posso ter, que eu me transforme da noite para o dia. Como diz Raul Teixeira para nós, certa ocasião, séculos de iniquidade não serão superados numa encarnação. Então nós vamos nos convertendo aos poucos, vinculados ao trabalho, fazendo os esforços que nós precisamos fazer. Então, Emmanuel deixa claro que não será porque nós temos mediunidade, ou conversamos com esse ou com aquele espírito, ou que temos acesso a esse fenômeno, a materialização, a cura, isso, aquilo, que nós estaremos convertidos. A mediunidade é comum a várias religiões. Não é uma particularidade ou alguma coisa que seja só do espiritismo. A mediunidade, ela está em todos os campos da vida, em todas as religiões. Então os fenômenos ocorrem independente do cunho religioso ou da religião que pertence. Mas o fenômeno em si não significa que nós sejamos convertidos. E nós vemos muitos espíritas preocupados com a reunião mediúnica, com a mediunidade, e se esquecem do trabalho diuturno, do estudo do Evangelho, do trabalho de reconstrução moral, dos trabalhos humildes da caridade, para que nós possamos encontrar Jesus dentro de nós. O que leva Emmanuel, no final, a dizer: trabalhemos, portanto, por nos convertermos. Ninguém converte ninguém. A grande proposta espírita é essa, e muitos espíritas não entenderam. Ninguém converte ninguém. Nós nos convertemos. Com esforço, com dedicação, com estudo, com devoção. Este é o nosso trabalho. Esta é a ferramenta que nos oferece. O que leva Emmanuel, no final da lição, a dizer: somente nessas condições estaremos habilitados para os testemunhos que precisamos ter ao longo da nossa jornada. Como teve Pedro. Porque se Pedro era humano, demasiado humano, nós também somos humanos, demasiados humanos, e temos o nosso processo. Que Jesus fique conosco sempre. Se você gostou, ouve o podcast, coloca no seu celular, vai caminhar, escute. E se você gostou, recomende para alguém. Faça a sua parte, né? Na caridade, na difusão das coisas que você julgue que são pertinentes. Jesus nos abençoe, agora e sempre.